Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, e nós vamos ler a respeito de uma parábola, e eu gostaria de destacar algumas coisas a respeito dessa parábola. O título do capítulo é Parábola do Mordomo Infiel. E hoje nós vamos então tratar sobre a fidelidade da mordomia, a recompensa que existe na boa mordomia. E nós vamos entender algumas coisas, vamos esclarecer algumas coisas, e peça que ao seu coração que esteja aberto, prepare o seu coração para receber aquilo que Deus tem para acrescentar às nossas vidas. Eu sei que você já ouviu bastante sobre este tema, mas eu creio que há algo especial para nós nessa noite, amém? Então diga assim: hoje Deus vai falar comigo, amém? A parábola diz assim, você não pode colocar na tela aqui para mim? Lucas 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia. Repita comigo: preste contas da tua mordomia. Agora todo mundo, preste contas da tua mordomia. Vou continuar. Porque já não poderá ser mais meu mordomo. Versículo 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Versículo 4. E eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Diga: prudência. Agora todo mundo: prudência. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aí está bom até o versículo 16. A primeira lição que nós observamos nesse texto é que Deus, Ele recompensa a mordomia. Ele exige prestação de contas da mordomia. Essa recompensa pode ser uma recompensa boa, ou pode ser uma recompensa negativa. O fato é que Deus, Ele exige prestações de contas. Ele exige prestações de contas. Jesus contou várias parábolas, representando como funciona o reino espiritual, como funciona o reino de Deus. E ele sempre contava a parábola dizendo: o Senhor saiu a viajar, um príncipe saiu a conquistar um reino, um rei saiu a conquistar uma outra nação, e quando ele voltava, ou então ele dizia: o Senhor repartiu seus bens aos seus conservos, e sempre quando ele voltava, ele exigia prestação de contas. Então a primeira lição que nós tiramos desse texto, é que há algo em nós, e conosco, que Deus vai requerer, que Deus vai chegar o dia de prestar contas com Ele. Essa prestação de contas, não estou falando aqui do juízo eterno, eu não estou falando do juízo final, eu não estou falando aqui de quando você passar dessa vida para a eternidade.
Estou falando de prestação de contas já. Que a nossa vida, ela tem um curso na terra, e nesse curso na terra, de tempo em tempo e de quando em quando, Deus está tomando contas de você, tomando contas da sua administração, tomando contas daquilo que você fez ou está fazendo com o que Ele te deu. Diga, tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus. Deus te deu todas as coisas, nada do que você tem veio do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência. É claro que Deus usou o seu esforço, é claro que Deus usou a sua inteligência, é claro que Deus usou a sua capacidade, é claro que Deus usou as suas habilidades, mas na verdade, tudo que nós temos tem origem em Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele não te desse habilidade, se Ele não te desse saúde, se Ele não te desse forças, se Ele não te desse persistência, um coração perseverante, uma alma disposta para lutar contra as adversidades da vida, se Ele não tivesse te dado momentos de refrigério em meio às tribulações, às dificuldades, como você teria conquistado o que você tem? Se Deus não tivesse te dado esse corpo, essa saúde, onde você estaria? E a Bíblia diz que a nossa vida é como a flor do campo. A flor do campo, ela logo floresce e fica bonita, mas com o sol quente ela se murcha facinho, é rapidinho, ela perde o vigor. A nossa vida é passageira, a nossa vida é um instante, e às vezes uma bactéria, um vírus, derruba você, você fica acamado, um ser microscópico, ou às vezes até mais do que microscópico, que às vezes tem microscópios, só microscópio eletrônico, né, para enxergar um vírus, de tão pequeno, tão minúsculo que é, e aí ele entra na tua corrente sanguínea, entra nos teus tecidos, começa a fazer um estrago nas tuas células, e aí você já começa a sentir febre, já começa a sentir dor no corpo, já vai para a cama, já não consegue mais ir trabalhar. Um ser tão microscópico, tão pequeno, né, que está aí, nós estamos respirando 24 horas por dia essas coisas. Então, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso vigor, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade, tudo vem de Deus. É Ele que te deu a proteção, é Ele que te dá o sustento, é Ele que te dá o fôlego de vida. É por isso que agradecemos pelo alimento, agradecemos, porque não foi a força do teu braço, não foi a força, a tua capacidade, que colocou aquele alimento naquele prato, foi Deus que te deu capacidade, amém? Foi Deus que te fez conquistar aquilo. As conquistas que nós temos, todas as conquistas que nós temos, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, alguns aqui já têm filhos formados, filhos na faculdade, filhos que venceram problemas sérios, né, pais que superaram crises terríveis. Quem te deu tudo isso? Diga, foi Deus. Foi Deus. A origem de todas as coisas está no Pai, está em Deus. Então agora Ele pergunta para nós, dá contas da tua mordomia, presta contas agora, queridos, de tempo em tempo, Deus vai pedir prestação de contas para nós. E nessas prestações de contas, o mundo espiritual está observando se nós vamos
perder aquilo que temos, ou se nós vamos ganhar mais, porque já ganhamos mais, fizemos boas coisas, fizemos boas obras. Coloque o texto para mim de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, olha só o que diz esse texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, a graça vem pela fé, e é de Deus, é dom de Deus. Amém? Não é de nós. A salvação é pela fé, é pela graça. E não vem de nós, é dom de Deus. Agora, veja o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem das obras? De forma alguma. Não vem das obras. Nada do que você faz, nada do que você faça, será capaz de fazer você se tornar salvo. Nada do que você faça tem a capacidade de fazer você entrar no céu. Não. Para eu entrar no céu, para você entrar no céu, é só pela fé e pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Mas olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, diga, boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, tem uma frase, um adágio, que diz assim: a fé, ela determina onde você vai passar a eternidade. Onde você vai passar a eternidade. Mas as obras vão determinar como você vai viver a eternidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus galardoador. Diga, Deus é um Deus galardoador. Ele estabeleceu esse sistema, um sistema de recompensa. Desde o princípio, ele estabeleceu esse sistema para o homem. E por que Deus estabeleceu um sistema de galardão para o homem? Porque ele quer estimular o homem a fazer boas coisas. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, você pode colocar aqui na tela para mim também, Hebreus 11, 6, um texto bem conhecido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus, Ele é galardoador. O texto diz que é necessário. Você não pode só apenas crer que Deus existe, que um céu existe, que a salvação existe. Não, é necessário também que você creia que nosso Deus é um Deus de recompensa. Foi Ele que estabeleceu isso. Ele estabeleceu que Ele é um Deus de recompensa. Quando Ele apareceu para Abrão e fez a promessa, Ele disse: Abrão, eu sou a tua grandíssima recompensa. Eu sou o seu excelente galardão. Então Ele estabeleceu para Abraão, estabeleceu para todos nós, porque por Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou até nós, amém? Somos participantes dessa bênção, de sermos abençoados para abençoar as nações da terra. Deus estabeleceu desde o princípio que Ele é um Deus de recompensa, que Ele é um Deus de galardão. Então, tudo o que fizermos na terra tem recompensa. Tudo que fizermos na terra tem recompensa. Essa recompensa vai refletir de duas formas. No céu, porque lá no céu nós vamos ter domínios e autoridades. Nós temos uma ideia de muito simples ainda do que deve ser o céu. João tentou transcrever um pouco, descrever, melhor dizendo, um pouco do que
parece ser o céu, do que ele entendeu que era o céu quando ele foi lá. Paulo nem tentou. Paulo esteve lá também, e ele disse que não tinha palavras para dizer como era aquilo, e tinha coisas que ele nem podia dizer, porque nós não íamos aguentar. Mas ele disse que são coisas maravilhosas. Então João começou a descrever um pouco do céu para nós. Mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós teremos autoridade no céu, e nós teremos autoridade durante o milênio do reino de Jesus Cristo aqui na terra, por causa do galardão que nós vamos receber pelo que temos feito, pelo que tivermos feito aqui na terra durante a nossa vida. Amém? Então tem recompensa no céu para nós, amém? Tem recompensa no céu, tem recompensa no milênio, mas também tem recompensa nessa terra, porque Deus sabe que nós precisamos ser estimulados. A motivação do meu coração, a motivação do seu coração, não pode ser a recompensa. Nós não podemos estar trabalhando pela recompensa, nós temos que estar trabalhando por amor, nós temos que estar trabalhando porque Cristo morreu por nós, e o amor dele nos constrange, e nós não conseguimos mais sermos os mesmos, ficarmos parados na obra dele, diante de tudo que ele fez por nós. Nós temos que fazer algo por ele, pelo reino dele, pela vida dele, pela morte dele, pela ressurreição dele. Nós temos que fazer algo. Então o amor de Cristo nos constrange, e nos envolve, e nos impulsiona a fazermos. Mas Deus sempre está lembrando que nós temos recompensa na terra. Sempre Ele está lembrando. Quando Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, o que nós vamos receber? Nós que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse: nessa terra, 100 vezes mais, e ainda no céu, a vida eterna. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Algumas pessoas criticam, o texto, porque falam: os apóstolos não receberam 100 vezes mais. Mas na verdade, para os apóstolos, a promessa era outra. A promessa não era 100 vezes mais, a promessa são 12 tronos. Para vocês, 12 tronos. E para todos aqueles que me seguirem e deixarem casas, mães, pai, irmãos, 100 vezes mais nessa terra. Então, a promessa para os apóstolos, para aquela geração apostólica, era outra. Mas a promessa para nós é 100 vezes mais nessa terra, e ainda a vida eterna. Então, tem recompensa para nós. Diga: tem recompensa para quem serve a Deus. Meu Deus, esse óculos não está querendo parar no meu... Vamos lá. Então, queridos, continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, fala que o galardão vai ser segundo o que nós fizermos. Projeta para mim. O galardão é segundo o que fizermos. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Segundo o que você fizer, é o seu galardão. Então, tem recompensa para nós. Tem recompensa. E Deus, Ele exige prestação de contas da mesma forma que aquele senhor tomou contas do mordomo que, no caso, estava sendo infiel. Eu costumo dizer, que Deus me deu um corpinho lindo, maravilhoso, mas eu que estraguei tudo, Nós que estragamos tudo. Como você cuida da sua saúde? Como você cuida da sua casa? Como você cuida da sua mesa de trabalho? Como você cuida das suas funções no seu trabalho? Ah, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem tudo a ver com Deus, amém? Tem tudo a ver com Deus. Foi Deus que te deu essa oportunidade de trabalhar nesse lugar.
Foi Deus que deu essa oportunidade de você morar nessa casa. Foi Deus que te deu esse carro, essa bicicleta, essa moto que você tem. Foi Deus que te deu a roupa que você veste. E qual é o teu sentimento em relação às coisas que Deus te deu? É aversão? É tristeza? É mágoa? Você não tem prazer em arrumar a sua casa? A esposa não tem prazer em arrumar, em cuidar daquilo que Deus te deu? O marido não tem prazer de subir no telhado e tirar aquela goteira que faz 10 anos que está pingando, e só quando cai aquela tempestade mesmo que ele vê que ele ainda não arrumou? Não é verdade? Eu não tenho prazer de arrumar o meu carro. Às vezes fala, não, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem coisa, meu irmão, que não precisa de dinheiro. Às vezes é muito pouco. Às vezes é uma questão de prioridade. Às vezes você deixar de comer uma pizza, pelo menos um final de semana, você come pizza toda semana, tira uma semana e não come pizza, e começa a juntar o dinheiro da pizza para arrumar o carro. Como nós temos cuidado das coisas de Deus? De Deus, meu irmão, não estou falando das suas coisas. Nós temos que mudar a nossa mente. É preciso transacionar. Por quê que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão falando, eu dou meu dízimo, eu oferto na igreja, eu sou primicista, eu faço os desafios, eu oro, eu jejuo, eu oferto na célula, e a minha vida financeira não vai. A minha vida financeira não funciona. E aí eu pergunto para você, como você tem tratado aquilo que Deus tem te dado? Você tem sido um administrador fiel? Você tem guardado bem as coisas que Deus tem te dado? Você tem cuidado bem das coisas que Deus tem te dado? Como você tem feito? Se Deus pedisse contas, e o Espírito Santo está sempre pedindo contas, como você poderia responder a Deus? Eu tenho sido fiel? Eu tenho sido fiel com a minha saúde? Eu tenho sido fiel com a minha casa? Eu tenho sido fiel com os bens que o Senhor me deu? Porque todas essas coisas Deus nos deu para nós desfrutarmos dela, mas para que Ele fosse glorificado por elas. Amém? Todas as coisas são para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então tudo que nós temos, e tudo que nós somos, e tudo que nós fazemos, é para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vou dar um testemunho da minha esposa aqui. Ela não gosta que eu dê testemunho dela. Mas a minha esposa, gente, minha esposa era muito brava. Era muito nervosa. Vocês não têm noção. Vocês olham assim, santa. Hoje ela está santa. Hoje ela é santa. Mas ela era muito brava. E ela, meu irmão, para fazer as coisas, mas reclamava Jesus. Como que reclamava? Deixava assim, qualquer coisa que estivesse fora do lugar, o dia de lavar roupa, o dia de limpar a casa, o dia que tivesse que fazer um almoço diferente, meu Deus, era difícil. Mas Jesus entrou no coração dela e começou a haver uma transformação. E ela o quê? Passou a colocar louvor na hora de fazer as coisas. Começar meu irmão, não tem como reclamar ouvindo louvor. Eu não sei se você consegue, mas eu não consigo. Se você consegue, meu irmão, precisa pôr a mão sobre a sua cabeça. No final do culto aqui, a gente impõe a mão sobre você. Coloca o louvor lá. Na hora de lavar a roupa, na hora de lavar a louça. Como você tem administrado isso? Com alegria, com peso, com cansaço? Como? Como você tem feito para Deus?
Deus preparou essas coisas para que andássemos nelas, diz o texto. Foi Deus que preparou essas coisas para você. E como você tem administrado isso? Então a questão é, se nós não formos fiel no pouco, versículo 11 lá, versículo 11 de Lucas 16, versículo 10 de Lucas 16, pode colocar na tela. Quem é fiel no mínimo, quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Em outro texto, Jesus fala que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, como que Deus pode te dar algo mais? Como que Deus pode me dar algo melhor? Como que Deus pode colocar em minhas mãos algo maior, se eu não tenho cuidado com zelo, com alegria daquilo que Ele tem me dado? Então essa é a pergunta que o Espírito Santo fala no seu coração, porque nós temos orado por casas melhores. É lícito, é justo, é lícito você colocar como teus projetos, como os teus alvos de vida, um emprego melhor, um rendimento melhor, uma promoção, passar num concurso, mas como você tem cuidado, como você tem administrado? Será que Deus pode chegar hoje para nós e falar, dá contas da tua mordomia, e Ele dizer, você tem sido fiel, você tem sido bom administrador? O pastor Robert Morris, aqui do livro Uma Vida Abençoada, ele coloca o seguinte texto: tudo que você compra, você ora antes. E ele fala de supermercado. Supermercado. Quando você vai ao supermercado, você já orou antes para saber que você está administrando corretamente seu dinheiro, não está comprando supérfluo, bobagem? Até no supermercado, meu irmão, ele conta no livro. Como você tem administrado o seu salário, o recurso que Deus colocou na tua mão? Se eu não sei viver com 1.000, meu irmão, eu não vou saber viver com 5.000, eu não vou saber viver com 10.000, eu não vou saber viver com 20.000. E olha, eu falo para você, que tem colegas meus lá na AGU, que ganham uma grana boa todo mês, e estão devendo a agiota, estão com o carro arrebentado, estão com problema em casa. Pessoas que têm condições, meu irmão. Então, se a pessoa não tem administração com 1.000, como ele quer que Deus dê 10.000? Como ele quer que Deus dê 20.000? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu tenho uns discípulos, e uma vez, eu estava discipulando, conversando com ele, e ele estava muito agitado, querendo fazer muitas coisas, muitos planos e tal, não sei o quê, e eu via que ele estava realmente cansado, estressado, e muito preocupado com tantas coisas, e com muita ansiedade, e eu falei, mas como é que você está? Você está dormindo bem? Não, eu não estou dormindo bem, eu sinto meu coração, palpitação, eu passo mal, às vezes à noite e tal. Eu falei, meu irmão, Deus não pode te abençoar, porque se Ele te abençoar, Ele te mata. Não é verdade? Tem gente que não pode ser abençoado, meu irmão, senão morre. Sabe por quê? Porque não vai dar conta. Se você não administra aquilo que você tem, como você vai querer mais? Como você vai ser fiel mais? Como eu vou ser fiel no mais? Não tem como, meu querido. Não tem como. Ou você é fiel no pouco, ou Deus não vai te dar o muito. É isso que nós temos que entender, que há coisas na vida, há coisas que precisam ser ajustadas em nós,
E depois desses ajustes, Deus vai estar pronto para realizar o milagre em nossas vidas. Amém? Depois dos ajustes. Lucas capítulo 16, versículo 10, versículo 11, aliás, coloca o 11 agora. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, queridos, esse texto todo está falando de finanças. O texto todo está falando de finanças. Toda vez que Jesus fala em riquezas da injustiça ou riquezas injustas, ele está falando das finanças nossas, do dinheiro, do dia a dia, de como você administra isso. É isso que essa parábola está falando. Claro que ela tem ensinamentos aqui que dizem respeito ao céu, e nós vamos entrar agora no que diz respeito ao céu, mas está falando de como você administra os teus recursos. E Jesus, o mordomo infiel, ele não foi elogiado porque ele fez trapaça, ele foi elogiado porque ele foi prudente, e aqui é que está, estamos sendo prudentes, porque quando ele viu que ia perder a função dele, ele tomou rápido uma decisão, ele falou assim: eu preciso transformar esse dinheiro em amigos, eu preciso transformar essa minha atividade em amigos, eu preciso fazer amigos, eu preciso ganhar amigos. E é isso que Deus elogiou, quando ele passou a não se preocupar agora, a principal função dele agora, não era quanto ele ia tomar do patrão, quanto ele ia acumular com o patrão, não era isso que ele queria. Agora a principal função, o principal foco, o principal objetivo dele era: quantos amigos eu vou conseguir fazer? E aqui vem: se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Versículo 13. Não, volte para o versículo 9. Volte no versículo 9. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aqui Jesus está falando de eternidade. Aqui Jesus está falando de eternidade. Mas ele está falando de eternidade vinculada a quê? Às riquezas da injustiça, ou seja, aos bens materiais. Essa eternidade está ligada aos bens materiais. O que nós queremos dizer com isso? É que tudo aquilo que você tem deve ter um propósito eterno. Amém? Diga assim: todos os meus bens, tudo que eu tenho e tudo que eu sou deve ter um propósito eterno. Amém? Esse tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. Porque quando Deus coloca as coisas nas nossas mãos, Ele coloca as coisas primeiro para nos dar refrigério, para nos fazer um mimo, para nos fazer desfrutar das coisas que Ele fez nesta terra, porque tudo que Ele fez na terra é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Ele fez tudo perfeito para nós desfrutarmos. Então Ele nos dá isso, mas Ele também nos dá essas coisas para que nós entendamos que há um propósito eterno. Amém? Aí eu pergunto para mim mesmo, eu tenho granjeado amigos. O que é granjear amigos, irmãos? Ganhar pessoas. Provérbios, esqueci agora o texto, que diz aqui: aquele que ganha almas, sábio é sábio. Esse texto de Provérbios, ele fala de ganhar almas. Nesse tempo, ganhar almas não é ganhar as pessoas para o judaísmo, não é ganhar pessoas para Jesus, porque nesse texto que foi escrito, ganhar almas não tinha essa conotação. A conotação desse texto é fazer amigos, ganhar pessoas, ser querido das pessoas, fazer o bem para as pessoas.
Essa conotação. Se você faz o bem para as pessoas, se você ganha o amor das pessoas, se você ganha a atenção das pessoas por algo bom que você fez para elas, você está sendo sábio. E é isso que Jesus reforça aqui. É isso que Deus quer. Porque o reino de Deus, meu irmão, não é comida e nem bebida. Não é casa, não é carrão, não é dinheiro no banco. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Todas essas coisas vão ficar aqui na terra. Todas essas coisas vão ficar. Mas o que vai para o céu são vidas. São vidas, são pessoas. E aí Jesus pergunta: você tem usado os seus recursos para ganhar vidas? A sua casa é um local de ganhar vidas? O seu carro é um instrumento para abençoar pessoas? Você tem abençoado vidas? Ou eu faço as coisas para me aparecer e só para ter um propósito comigo mesmo? Queridos, todas as coisas que Deus nos dá têm um propósito eterno. Amém? Tem um propósito ligado à eternidade. Então, quando você recebe a sua casa, você tem o seu carro, você compra o seu carro, você já tem que ter ideia em mente que há um propósito de Deus naquelas coisas. Há um propósito eterno naquilo ali, para abençoar pessoas, não apenas para trazer conforto para você, no teu salário, no teu rendimento, porque quando você chegar no céu, você não vai encontrar nada dessas coisas. Aliás, o céu é tão lindo e tão maravilhoso, que o ouro aqui só serve para ser asfalto lá. As pedras preciosas, né, que tiram lágrimas das mulheres, né, os diamantes, os rubis, as esmeraldas, que mexem com o coração principalmente das mulheres, lá só serve para ser cimento, para fazer massa, para levantar tijolo, para fazer muro. É isso que serve essas coisas lá. Então as riquezas dessa terra lá não tem valor algum, não tem valor nenhum essas coisas lá no céu, nenhum. Mas tem uma coisa que tem na terra que tem muito valor lá no céu: uma vida. Amém? Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E quando você chegar no céu e tiver usado o seu carro, a sua casa, tiver usado o seu tapete novinho para os seus discípulos pisarem lá com o pé de barro, ô glória! Mas você vai chegar lá e vai encontrar eles. Aquilo sim é o seu tesouro que você acumulou com as riquezas da injustiça, mas chegou no céu uma grande riqueza para você. Aleluia! Glória a Deus. Isso tem valor. Vidas, pessoas pelas quais você lutou, pessoas pelas quais você ajudou, pessoas que você recebeu na sua casa, que você deu uma noite de leito, de uma cama confortável, quentinha. Pessoas, vidas. Isso é que tem valor no céu. Não é ouro, não é prata, não é diamante, não é rubi, não é pedra preciosa. Isso você vai encontrar lá, no chão, nos muros, nas paredes, nas portas. Você vai encontrar lá.
mas a riqueza são as vidas. Eles vão te receber nas moradas eternas. Os teus amigos que você granjeou, que você ganhou, vão te receber nas moradas eternas. Dê um aplauso a Ele.